Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje o nosso tema é sobre livre-arbítrio e evolução. É tema de uma palestra recente que a nossa convidada, Regina Borges, fez aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vinda, Regina. Tudo bem? Ô, Ana, que bom. Como eu estou feliz de estar aqui novamente na sua companhia, na companhia da Miriam. É sempre muito prazeroso para mim quando vocês me convidam, porque eu adoro conversar sobre essa doutrina maravilhosa, sobre o Evangelho de Jesus. Então, muito obrigada pelo convite. E obrigada por você aceitou o convite, assim, super de última hora. Mas a gente tem um prazer enorme de estar aqui com você. E esse tema você esteve explorando recentemente aqui na Comunhão. Quem quiser pode procurar no canal do YouTube, na TV Comunhão. Mas a gente queria dizer que esse tema, Evolução e Livre-Arbítrio, é título de uma mensagem do benfeitor Emmanuel no livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier. Esse livro ele explora temáticas da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que trata em sua primeira parte das leis que regem a justiça divina. E nessa mensagem, Emmanuel nos fala que evoluir não é escolha, é determinismo do espírito. Ele quer dizer que todos nós vamos progredir espiritualmente. Só que, será que a gente está mesmo evoluindo? E qual é o papel do nosso livre-arbítrio nessa evolução? Porque diante de fatos que a gente tem visto, né, acontecerem ao redor do mundo, a gente tem a tendência de falar, não é possível, a gente parece estar andando para trás, né? É possível isso, Regina? Nossa, Ana, é evidente, é certo que nós estamos evoluindo sim, né? Nós somos criados para alcançarmos a luz, a perfeição relativa. Esse é um projeto de Deus, nosso Pai. E Deus, ele não erra nos seus projetos. Nós sabemos disso. Então, todos nós, um dia, teremos essa perfeição relativa que o nosso Pai projetou para nós, né? Agora, o que difere é o tempo em que nós vamos alcançar. Porque nós temos o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade, né, de escolher se vamos caminhar de forma mais célere ou de forma mais lenta. Aliás, quando se fala em evolução e livre-arbítrio, são duas situações que andam de mãos dadas, mas se você for pensar, elas são meio que contraditórias. Por quê? Porque evoluir é crescer, é avançar, é caminhar. Né? E o que é o livre-arbítrio? É a liberdade. Como que eu vou trilhar este caminho evolutivo? E nós temos uma tendência a escolher sempre o caminho mais fácil. Exato. Né? Então, se a gente for pensar, são situações paradoxais, mas elas andam sim de mãos dadas. Quanto a estarmos evoluindo, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que o que acontece, Ana e Miriam, é que o mal é muito propagado. É barulhento, né? Sim, o mal é barulhento, adorei a sua metáfora. O bem não, o bem é silencioso, né? Mas basta que nós observemos nós mesmos e tudo, a vida, o mundo à nossa volta. Observa quando acontece uma catástrofe. Um acontecimento em que as pessoas, os nossos irmãos de jornada são atingidos, né? Que fica a sequela o quê? Das enfermidades, das necessidades materiais, da fome, o quanto as pessoas se mobilizam. E vamos olhar para a gente mesmo? Eu aposto que cada uma de vocês, ao olhar para trás, porque isso acontece muito comigo. Sim. De falar assim, gente, eu não acredito que eu pensava dessa forma. Exato. Eu não acredito que eu agia dessa forma. Por quê? Porque nós estamos avançando, sim. Alguns mais lentamente. Existem até aqueles que param à beira do caminho, né? Vendo a vida passar, vendo como é que os outros reagem perante os obstáculos, os espinhos, as dificuldades, para eles também impulsionarem a caminhada. Mas que nós seremos luz um dia, isso é indiscutível. Eu costumo dizer que todos nós conhecemos, nos nossos relacionamentos,
Todos nós acho que conhecemos uma pessoa que a gente olha assim e admira muito, né? A gente fala assim, nossa, fulano é uma pessoa tão dócil, tão concordata, tão meiga, tem sempre uma palavra de conforto, de carinho. Essas são as pessoas que a gente admira, né? Não é? Tranquilas. Exatamente. Eu não sei se você já viu a expressão de você falar até assim, gente, fulano não é desse mundo. Sim. Não é? Parece que aquela pessoa está tão fora do contexto. Essa pessoa, ela ainda não é espírito de luz, mas ela vai ser. Mas também aquele nosso irmão que está lá no presídio, aquela nossa irmã respondendo pelos seus equívocos perante a justiça dos homens, ele também, ela também será um espírito de luz, porque este é um projeto divino. Nossa, você tocou num ponto que eu acho tão importante, fora do contexto dessa materialidade que nos distrai, né? Que a gente dá tanta importância ao corpo físico, dá tanta importância aos bens, e a gente esquece da realidade que é, nós estamos de passagem por aqui. Nós não somos, Miriam, do jeito que estou numa representação nesse momento, né? Quando desencarnar, serei Miriams, Joãos e tantas experiências que eu tive, e a gente às vezes se mata, a gente mata a esperança do outro, sem olhar que o outro é um irmão de caminhada. E você falou uma outra coisa que eu achei também interessante. Regina, você ligou a questão do livre-arbítrio com a questão do amadurecimento, né, da consciência. Porque a gente acha que, já que eu sou livre para escolher, então eu tenho liberdade. A gente confunde muitas coisas. A gente acha que liberdade é fazer o que quer, falar o que quer, e não é isso que nós estamos falando, né? É uma escolha com liberdade, né? Com responsabilidade e maturidade. Aí eu queria que você nos trouxesse esse olhar. Livre-arbítrio e maturidade estão casadinhos, estão juntinhos, não? Como é, à medida que eu vou amadurecendo, no sentido, eu vou discernindo melhor quem sou, né, as minhas ações, eu vou melhor utilizando o meu livre-arbítrio? Eu acredito que sim. E vocês sabem qual é o grande problema? É porque nós fugimos do autoconhecimento. Porque para você exercer o livre-arbítrio com maturidade, com responsabilidade, com compromisso com a vida que é dom divino, né? Isso aí exige você se conhecer. Quem sou eu? E nós nem sempre temos a devida coragem para fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, né? Santo Agostinho nos dava esse conselho. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Ele nos dá uma aula sobre isso. Ele falava que todas as noites, quando ele colocava o corpo físico para descansar, ele fazia uma autoanálise, uma autorreflexão, né? Como foi o meu dia? Será que eu aproveitei as oportunidades que me foram oferecidas de praticar o bem? Será que eu ofendi? Que eu magoei alguém? Será que eu deixei de colocar em prática os valores cristãos que eu sempre defendo? Agora, é evidente que nós não estamos nessa maturidade de Santo Agostinho, mas a gente vai, aos poucos, né, engateando nesse processo de se conhecer e ter a coragem de dizer, isso não está dando certo. Né? Quanto mais autoconhecimento eu tenho, eu vou escolher melhor, vou utilizar o livre-arbítrio com melhor maturidade no sentido de fazer escolhas que me sejam, que me felicitem, a mim e aos demais, mas no sentido da minha caminhada espiritual. Então, eu não posso querer algo material e passar por cima de alguém, ou, né, roubar alguém, porque isso vai me atrapalhar lá na frente, na minha caminhada espiritual, então, na minha evolução. Então, evolução e livre-arbítrio, a evolução, para mim, né, só existe se a gente tem maturidade para usar o livre-arbítrio. Se a gente usa mal esse livre-arbítrio, nós não estamos caminhando na nossa evolução, não é isso? Exatamente. E mesmo porque, você tocou num ponto muito importante, essa questão do bem-estar, da felicidade.
Nem sempre o que me deixa mais feliz, naquele momento, né, da minha vida, nem sempre é o que é condizente com as leis divinas. Né? O problema que eu acho é que esse mundo é muito sedutor. É felicidade no sentido da paz de espírito. Paz de espírito. Exato. Essa é a nossa verdadeira alegria. Da consciência leve. É isso que nós temos que pleitear. Você tocou, quando você falou na primeira vez, aí você falou a questão do patrimônio, né? Gente, nós passamos a vida voltado para os patrimônios da matéria. Eu preciso ter esse carro, eu estou apaixonada por esse carro que foi lançado. Eu quero ter uma casa assim, assim. Eu quero fazer essa viagem dos meus sonhos. Eu quero adquirir essa joia. E a gente não pensa que o objetivo da nossa vida aqui, o nosso livre-arbítrio deve nos conduzir para a conquista dos valores eternos, individuais, intransferíveis, que é o amor, né? Eu falo sempre, Jesus vem nos ensinar o quê? Amar. E, Regina, né? Só pegando um gancho do que você falou, não que não seja desejável ou que a gente não possa, claro, né, buscar a evidente. melhoria, né? A gente sempre fala isso, né? A doutrina nos ensina isso. Isso não pode se tornar o meu único objetivo nessa vida. Não pode ser o mais importante, no mais importante, né, Miriam? porque se a gente cair na real... Quando a gente desencarna, nem esse corpinho que a gente carrega é nosso. Nada a gente leva. Quando eu era criança, eu tinha um ditado muito interessante, que caixão não tem gaveta. Né? Não posso carregar nada. Gaveta, exatamente. Então, nem meu corpo eu levo. Então, assim, por que a gente se boicota? Né, a felicidade. A gente boicota a felicidade do outro. Até, às vezes, no nosso núcleo familiar, que é uma instância de aprendizado... A gente, às vezes, se retarda a nossa jornada, ou até retarda a jornada do outro, na inconsciência dessas importâncias que somos espíritos imortais, não é? Exatamente. Regina? Você tocou num ponto certo em casa. Nós, às vezes, não permitimos que aqueles que nós amamos, que vivem ao nosso lado, que Jesus permitiu que viesse nessa caminhada conosco, que eles exercitem o livre-arbítrio. Aí nós queremos que o nosso filho escolha a profissão que nós não conseguimos e nós projetamos aquilo, né, no nosso filho. A gente quer escolher a profissão, a gente quer escolher o seu parceiro afetivo. A gente quer que ele tenha estabilidade. A gente quer que ele tenha estabilidade. Aí, desde criança, a gente coloca para fazer não sei quantos cursos. A criança não tem tempo de ser criança, o adolescente não tem tempo de ser adolescente. E a gente esquece os valores, né? Exato. Gente, se nós formos pensar, nós estamos desrespeitando o outro. A gente precisa entender que nós não somos propriedade de ninguém e ninguém é propriedade nossa. Eu falo sempre, cada espírito, ele traz sua biografia espiritual. Ali estão as marcas das tantas jornadas. As alegrias, os amores, as frustrações, as realizações. E ele vai estruturar a sua história de acordo com isso. Porque ele é um espírito independente, é o que eu digo, cada um é protagonista da sua história. Nós podemos ser suporte na vida do outro, mas a gente precisa respeitar o livre-arbítrio, porque eu digo sempre, nosso Pai nos criou espíritos puros e ignorantes, mas Ele nos deu um presente, porque eu acho que o livre-arbítrio é um presente. Agora eu quero falar de situações que aparentemente não têm livre-arbítrio. Por exemplo, você nasce naquela família, naquele país, naquele lugar, naquela situação econômica, em todo um contexto. Dá a impressão de que livre-arbítrio eu tenho, porque muita gente não está nem um pouco satisfeita com a condição com a qual nasceu, né? A maioria de nós. Eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela, eu queria morar em outro lugar, eu tenho uma vida horrorosa, enfim. Parece que você não escolheu aquilo. Onde estaria o seu livre-arbítrio? Outra coisa, nas questões, por exemplo, de encarnações compulsórias, que a gente vê na literatura espírita. Essa pessoa, ela precisa nascer nessa condição, por exemplo, de saúde, de limitação física ou intelectual, muito grande, muito grave, porque ela precisa
resolver algumas coisas dentro dela, né, na caminhada dela. Onde estaria o livre-arbítrio nessas questões, então, Regina? Essa primeira questão que você falou aí, para mim é tão claro onde que está o livre-arbítrio, é porque nós estamos presos a essa vida só o agora, só esse momento. Eu não paro para pensar como espírita que para chegar aqui, para ter a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, quantas reuniões será que aconteceram no plano espiritual entre estes espíritos para que houvesse, né, a formação dessa célula familiar. A concordância, daquele contexto, né? Aceitação. Então, porque a gente está vendo só agora, a gente fala assim, gente, aliás, quantas crianças, jovens, adolescentes, então, que é rebelde por natureza, eles falam assim, eu não pedi para nascer. Sim. Muitos imploraram. Né? É isso que a gente sempre ouve na doutrina espírita. Nós imploraram para nascer. Então, isso é importante. E é naquela família, porque tudo obedece a um planejamento. Para eu vir, Regina, com essas características físicas, eu tinha que nascer daquele pai e daquela mãe. Com aqueles irmãos. Né? Outro dia uma pessoa me questionou, escuta, mas é a genética, onde é que fica? Eu disse, até para a genética acontecer é planejado. Para que essa pessoa nasça com essa limitação, com essa enfermidade decorrente da genética familiar, é só se a mãe dela for essa e o pai for esse. E ali houve o livre-arbítrio de todos, né? De todos. É porque nós não nos recordamos do passado, do mundo espiritual, né? Nós sofremos essa bendita amnésia, bendita porque nós talvez não daríamos conta, né? A gente não dá nem conta de aceitar que nós escolhemos. Exatamente. Então, é por isso, mas que em todo momento esse livre-arbítrio é respeitado. É interessante, é importante ressaltar isso, né? Porque nós não estamos falando de um determinismo. Porque eu nasci da característica hereditária desse pai e dessa mãe, às vezes numa doença física que se manifesta desde cedo ou vai se manifestar mais tarde com essa questão hereditária, mas lembrando que as nossas atitudes poderão amenizar a manifestação ou não dessa doença física, vou chamar assim para ficar mais fácil, né, Regina? Você não dá a impressão que eu nasci com essa hereditariedade para ter dali a pouco um infarto aos 40? Isso não é determinismo, né? Isso é uma possibilidade, né? Isso, eu faço uma metáfora também que vem ao encontro disso que você está falando, Miriam, que é o seguinte, eu falo assim, gente, eu acho que quando a gente vem de lá, a gente recebe um GPS espiritual. Sim. Você vai ter que ir para esse fim, é esse lugar que você vai ter que chegar. Aí eu faço uma comparação, é igual nós estamos aqui no centro, para quem não está nos assistindo, vai nos assistir, nós estamos aqui no centro da capital federal, mas o Distrito Federal tem as cidades satélites. Eu tenho que ir ali a uma cidade satélite de Taguatinga, eu tenho no mínimo 3 opções. 3 né? caminhos. Às vezes o GPS me mostra um caminho e eu falo, eu não acredito, eu duvido. Ah, não, eu não vou por esse caminho, não. Ela estava em obra outro dia, como é que esse caminho é o melhor? Isso acontece conosco em relação à nossa vida. A gente recebe todas as orientações, esse encaminhamento, esse GPS em linhas gerais. Mas nós somos espíritos rebeldes, recalcitrantes, teimosos, né? E a gente vai por outro caminho. E aí é onde acontecem, né, as dores, porque quando a gente não aprende por outra linguagem, a gente aprende pela linguagem da dor, né? Por exemplo, já que estamos falando de acontecimentos do cotidiano, vamos pegar um tema aqui muito debatido, casamento. Quantas pessoas falam assim, eu fui feliz no casamento, mas era o meu destino. Sim, era meu karma. Era meu karma, né? Gente, a espiritualidade nos fala que muitos casamentos não eram para acontecer. Não havia no planejamento reencarnatório daquela pessoa por uma escolha dela própria, em decorrência de tantas outras vidas em que ela tripudiou o amor daqueles que desejaram tanto amá-la, fazê-la feliz. E ela pede para viver esse tipo de solidão, de vida a dois, de não ter um companheiro, uma companheira, para que ela aprenda outras formas de amar. Mas ela não aí aceita. Chega aqui na Terra, né? Essas atrações efêmeras, né?
A gente se vê de novo na teia do orgulho, da vaidade, Da carência. das paixões, da carência. E olha lá, casando com uma pessoa que não estava planejado. E aí, é clara a relação. Não vai dar certo. Aí a pessoa quer atribuir a um karma. Não é, gente. E é duro saber como é que a gente está se encaminhando na vida, né, Miriam e Regina? Porque a gente não tem muita ideia. Desconhecidos que somos de nós mesmos, né, e da realidade da vida, a gente não presta atenção aonde a gente está errando, porque somos levados pela emoção, pela emoção da carência, do ciúme, emoções que a gente não estão trabalhadas, né, feridas sim, nossas. E às vezes até crenças familiares, né? Então Sim. deve casar com esse tipo de pessoa para ter esse determinado. Então a gente às vezes acredita tanto nisso porque desconhece nosso próprio valor, né? Nosso trabalho, nossa missão, né? Que a gente acha, Nossa né, Regina? missão. Que só é missionário aqueles avatares que chegaram, né, no cume, vamos dizer, dentro do nosso nível evolutivo, né? E a gente tem as missões pequenas que a gente às vezes nem reconhece que sejam, né? No cenário que nós estamos, né, Miriam? Se você é mãe, você tem o dever de ser uma mãe comprometida com seus filhos, amorosa, cuidadosa, né? Se você é uma professora, se você é um médico, se você é um gari, não importa. Você é missionário dentro daquele ofício. Você tem o dever de oferecer o melhor de si. Isso é na concepção que os espíritos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, que pergunta aos representantes do Espírito da Verdade se alguns espíritos foram criados bons e outros maus, eles falam que Deus criou todos puros, ignorantes, deu livre-arbítrio, e que eles caminham para a perfeição, e essa perfeição será alcançada através do conhecimento da verdade, que é essa verdade que nós estávamos falando, conhecer quem somos nós, de onde viemos, para onde nós vamos, né? Aí fica mais fácil você viver. Inclusive o espírito Joana de Ângeles, que é mentora de Divaldo, que na verdade é uma estudiosa, né, da alma humana, né, com uma obra tão vasta com esse teor, ela fala que muitas das vezes esse vazio existencial que nós experimentamos é decorrente desse descompasso entre aquilo que foi planejado, que nós participamos do planejamento e nós não estamos realizando, nós não estamos cumprindo. Nós estamos fugindo e o espírito tem isso, não a nível de consciência, mas isso está em algum lugar registrado. E aí ele experimenta esse vazio existencial, por isso que você vê tantas pessoas que têm fama, têm poder, têm dinheiro, têm beleza, e elas estão tão tristes, frustradas diante da vida. Poderiam estar digamos, animadas, cheias de energia, porque, nossa, estou cumprindo o que vim fazer, né? Estou junto com a minha proposta, né? Que eu usei o meu livre-arbítrio diante do conhecimento que eu tive no mundo espiritual, né? Porque no mundo espiritual a gente tem muito mais condições de entender exatamente o que está acontecendo conosco, não é isso? Exatamente. No mundo espiritual a nossa sensibilidade fica mais aguçada. Por isso a gente faz escolhas. A nossa audição espiritual para ouvir o conselho, né, dos nossos mentores. A gente fica mais concordata, a gente, até olhando pelo lado cômico, há obras literárias que os espíritos nos contam que às vezes quando nós sentamos para fazer um planejamento reencarnatório, junto com os nossos mentores, por exemplo, essa questão dos relacionamentos. Ah, mas eu gostaria de voltar e casar de novo com fulano. É minha cara metade, é minha alma gêmea, eu quero estar junto com ele de novo. E às vezes os mentores falam assim, escuta, já são 3 casamentos falidos, criatura. Você não acha? Bom, vamos fazer o seguinte, ele vai como seu irmão, como sua irmã, como um amigo... Vamos mudar aí Não, mas aqui do lado de cá eu compreendi tudo. É porque eu era assim, mas agora eu mudei. Quando eu chegar lá... E a história se repete.
E eles permitem, né, Regina? Permite, porque em nome do nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, ele não ocorre só aqui, nós encarnados. Ele também ocorre no mundo espiritual. Sim. Né? Aquela obra, Memórias de um Suicida, né, do escritor Camilo Castelo Branco, ele conta no final da obra que ele estava voltando para reencarnar após 50 anos, mais de 50 anos. Por quê? Quando ele se deu conta, os companheiros, aqueles outros irmãos suicidas que foram resgatados junto com ele, todos já tinham voltado. O mentor levou ele para visitar um que já estava retornando de novo para o mundo espiritual, porque eles não tiveram medo de enfrentar as expiações, as provas decorrentes do gesto. Mas ele ficou temeroso, estudando, e na verdade ele fala que ele tinha medo de retornar. Até ele percebe que ele já não ele tinha que vir, ele já não conhecia mais ninguém lá no plano espiritual. Né? Por quê? Porque ele mesmo comenta, o livre-arbítrio dele estava sendo respeitado, ele só vir na hora que ele se sentiu preparado para isso. E na hora, eu penso que quando a gente está nessa jornada de se auto-observar, né, de buscar o nosso melhor, você falou, né, em um momento, fazer o seu melhor em qualquer local que você esteja, né, e o fazer o melhor não olhando para reconhecimento, não olhando para retribuir. Eu faço o meu melhor porque é assim que eu quero ser. Nessa questão do autoconhecimento, a gente às vezes se embaralha, né? E quando a gente se embaralha, é difícil de perceber o quanto eu deixo de fazer esse meu melhor e o quanto eu deixo de crescer, né? E ao mesmo tempo, eu penso que no nosso processo de crescimento, o livre-arbítrio, como uma das potências da alma, como diz Leon Denis, né? É pensamento, é livre-arbítrio, é vontade e outras. O quanto é importante a gente ter essa noção. E ainda hoje, se a gente parar para pensar, se a gente está nessa jornada, determinadas experiências que no passado, se a gente olhar para trás, a gente deixaria agora de repetir aquela maneira de agir, é assim que a gente deve agir, não é? Essa escolha desse livre-arbítrio que a gente está falando. Então, por exemplo, eu tenho uma situação na qual eu sei que não vou ter serenidade, que eu vou ser uma pessoa agressiva, porque a agressividade ainda está no meu espírito, que eu tenho que burilar. Eu começo a observar isso, eu começo a evitar, não é? É isso que nós estamos falando, Regina? É justamente, você tem que estar o tempo todo se policiando. Gente, viver não é fácil estar aqui nesse planeta, não. Eu sempre falava para meus alunos do ESG, eu falava assim, gente, ninguém falou pra gente que seria fácil. Nenhum mentor falou assim, você vai agora, vai ser maravilhosa a sua estadia na Terra. Mas a gente é criança, não, né? A gente sabia que ia ser difícil, mas a gente está aqui justamente para parar essas arestas. E a gente só vai conseguir fazer isso. Você falou um ponto muito importante, a questão do calar. Gente, nós estamos no auge de um conflito, de uma discussão. Para que a gente vai ficar debatendo com o outro? Silencia. O silêncio também é linguagem. Né? Quando a gente, no auge das emoções, quer resolver as coisas, quer pontuar, a gente corre o risco de magoar o outro, né? De acirrar os ânimos. Então deixa, né? E tenta compreender o seu irmão como alguém que está vivendo um momento difícil. Nós não conhecemos a história de vida. Cada um traz no recôndito do seu ser as suas dores, as suas dificuldades, os seus traumas. Nós temos até pessoas que desejam fazer terapia de vidas passadas, né? A gente sempre conhece alguém que fala assim, eu gostaria tanto de fazer uma terapia de vidas passadas. Isso entra nessa questão da evolução. Gente, não precisa fazermos terapia de vidas passadas. Quando a gente começa a fazer esse processo de viajar para dentro de si mesmo, de autoconhecer, a gente descobre o que a gente veio aqui corrigir. Mas ainda, se a gente se olhar, a gente sabe o serzinho legal que a gente é, não é? Não é? Ignorante, agressivo, ciumento, vingativo. Você falou a palavra-chave, ciumento. O ciúme é causa de tantos absurdos, de tanta violência. Tanto feminicídio, tanto feminicídio nos últimos tempos. Sim. Gente, ninguém é propriedade de ninguém, não.
E por que esse sentimento de posse? Se eu tenho esse sentimento exacerbado de posse, de achar que o outro é propriedade minha, eu tenho que controlar onde ele vai, o que ele usa, o que ele faz. Gente, isso aí não tá certo. Vamos procurar saída. Eu não respeito o livre-arbítrio do outro. Exato, não respeito o livre-arbítrio, busca uma saída, busca um profissional que possa ajudar. Em vez da pessoa entender que o problema é dela e tentar resolver, né, ela joga a culpa para o outro é o culpado e ela usa o livre-arbítrio dela para acabar com o livre-arbítrio do outro, porque ela acaba até com a vida da pessoa, né? Mas também ainda existe uma certa rusga de que no relacionamento, um certo ciúme dá um certo sabor ao relacionamento, né? Gente, desde quando? Um ciúmezinho que significa que a pessoa se preocupa, quer seu bem. Gente, vamos abrir o olho. É uma percepção totalmente equivocada, né? Exato. Então, a gente ainda acha que isso dá um saborzinho, não é verdade? Tem um ditado que fala, né, tem um ditado que fala, amo a liberdade, por isso deixo livre todos aqueles que eu amo, né? Sim. Agora, eu queria trazer uma outra coisa aqui para a gente entender melhor o uso do livre-arbítrio, que é o suicídio. Tanto direto quanto indireto, que a gente sabe que muita gente vai fazendo escolhas que acabam com o seu corpo físico, né? Escolhas que emocionalmente são muito ruins e essa pessoa vem a morrer, desencarnar antes do que deveria. Ou, né, com problemas, questões como o André Luiz, né? Que ele não entendia por que ele era chamado de suicida, se ele lutou pela vida dele, ele teve um câncer, enfim. Esse livre-arbítrio que é permitido a pessoa tirar a sua vida, se ela quer, né? Ou ela pode fazer o que ela quiser da sua vida, inclusive arrumar uma doença, fumar, usar drogas, tudo. Mas esse livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio consciente? Eu sei o que eu estou fazendo nessas horas? O que a gente pode falar sobre isso, Regina? Eu acho que é um momento em que a alma está enferma, né? Agora há pouco nós não falamos do vazio existencial, que não se sabe o porquê, porque é justamente esse descompasso. A gente anda por aqui perdido, sem ter horizonte, sem saber o que nós viemos fazer, qual é a meta, qual é o nosso ideal, qual é o nosso papel, onde quer que a gente esteja. Então eu acho que a pessoa que chega a cometer... Você falou muito bem o suicídio indireto, que é através da droga, através da bebida, né, que é uma droga lícita, né? Mas isso aí, Ana Cristina, é fuga, é justamente fuga. É para gerenciar as dores da alma, né? Porque no momento que ela está sob o efeito, né, um anestesiante, né? É um anestesiante, né? Eu acho que realmente tirar a vida, seja de que forma for, de forma direta, principalmente de forma indireta, o espírito ele não está raciocinando, né? Ele não tem... Você vê até pessoas que têm conhecimento das leis da vida, que têm conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita, né? Que nos esclarece que a morte não é um fim, que há um depois, que a nossa verdadeira vida é espiritual e que nós vamos deparar com as consequências de um ato desse. Então a pessoa está totalmente doente, ela não tem como exercitar o livre-arbítrio. Lamentavelmente chegou a esse ponto, né? Mas é um livre-arbítrio desconectado não deixa da de ser, consciência, porque né? tudo aquilo que você faz porque você escolheu, não foi ninguém que te obrigou, é o exercício do seu livre-arbítrio. E você vai responder pelas consequências e você vai aprender com os seus erros, que a gente tem que deixar claro isso, a gente está errando aqui o tempo inteiro, né? Estamos usando mal o nosso livre-arbítrio muitas vezes, mas a gente também está aprendendo com esses erros, né? Eu erro a rota aqui, aí, poxa, me dei mal nisso aqui. Vou ter que passar por uma prova, por uma expiação, aí aprendo naquilo. Aí escolho, numa outra encarnação, outro caminho. E assim vai caminhando a evolução. E às vezes até naquela mesma encarnação. A mulher adúltera, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, nos conta que a mulher adúltera, naquele dia que Jesus impediu que ela fosse apedrejada,
em praça pública, ela queria saber quem era aquele homem, né, que teve aquele gesto de amor para com ela, e ela descobriu onde Jesus estava hospedado. Porque Jesus, ele era um missionário itinerante, né? Ele ficava hospedado, onde lhe davam acomodação, ele tomava as refeições, e ela vai ao encontro com Jesus, pelos caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, tem Encontro Reparador, me parece que chama, e ela conta que ela foi ao encontro de Jesus. Ela queria se ajoelhar aos pés dele para pedir perdão, e ele esclarece para ela que não é a ele que ela tem que pedir perdão. Ela tem que ela própria se perdoar e buscar as formas de se redimir. E aí ele fala para ela, vai, mulher, porque o nosso Deus, que não desampara ninguém, o nosso Pai, ele estará contigo e há de te apontar o caminho redentor. E aí ela conta que 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma cabana à beira da estrada, e aquela mulher apresentando traços de quem fora linda na juventude. Ali ela acolhia os enfermos que eram levados à sua casa, oferecia comida e apresentava-lhes Jesus. Até o dia que chega para ela o próprio esposo adúltero, né? Que foi quem na verdade a conduziu a essa falta, porque ela conta para Jesus, jovem, ele a deixava sozinha, ir para as mesas de jogo, ou então ia estar com outras mulheres, e ela muito bonita, galanteada por outros homens, ela cedeu. É o que acontece conosco, nós cedemos todos os dias, né? Que o nosso livre-arbítrio nos permite isso, mas aí temos que voltar atrás, temos que perceber e buscar forma de corrigir como ela buscou. Foi trabalhar para Jesus, foi praticar a caridade. Jesus, ela queria ir com Jesus, e ele fala, não, mulher, o teu lugar não é ao meu lado. O nosso Pai há de te mostrar o caminho. É justamente esse caminho da evolução, esse caminho do progresso, né? Então a gente tem, sim, o tempo todo de estar voltando atrás. Santo Agostinho também fala, faça um balanço da tua vida moral como o comerciante faz do teu negócio. Tô indo bem, né? Tô indo bem? Tá dando certo? Tá dando lucro? Tá dando lucro espiritual para mim? Ou Essa tô vida perdendo. que eu tô levando? Ou eu tô... Graças a Deus que o espírito não regride, né? Pelo menos já é consolador. Né? Mas é o que eu disse no início, os espíritos têm vindo dizer que nós estamos retornando estacionários, né? Nós estamos desperdiçando as oportunidades de evoluir, de crescer. Nós não temos felicidade completa nesse mundo, esse mundo, esse planeta é de provas e expiações, mas a gente tem alegrias momentâneas, a gente vai driblando uma dor aqui, driblando outra ali, se apegando com a nossa fé, com a prece. Nós temos os mentores espirituais, Jesus. Cada dia o sol nasce trazendo novas esperanças, né? Vamos entender o sentido da vida e seguir em frente. Temos muitas ajudas, né, Regina? Nossa, se não tivéssemos, não sei como estaria. Não, nós não conseguiríamos. E é isso que eu falei. Não precisa a gente fazer terapia de vidas passadas. Vamos aprender. A gente descobre direitinho, Miriam, Ana Cristina, o que a gente veio corrigir aqui. Então, para a gente encerrar, Miriam e Regina, eu vou pedir para a Regina fazer, não sei se ela vai nos trazer uma surpresa de uma poesia, alguma coisa, porque... Essa foi uma provocação, hein, Regina? Nos programas anteriores que a gente gravou com a Regina, a gente foi brindada com poesias maravilhosas. Mas hoje né? não tem poesia. Não, hoje não tem poesia, mas vai ter a poesia das suas palavras de improviso aqui para nós. Fala para quem nos assistiu, gostou do tema, resolveu refletir. Poxa, eu não tinha pensado no livre-arbítrio sob essa ótica. Nunca tinha parado para pensar que as minhas atitudes, elas têm consequências. E que eu mesmo decido coisas que às vezes eu não estou aqui revoltada e não queria estar vivendo, mas eu pedi para viver usando meu livre-arbítrio. Então, fala para essas pessoas como a gente observa que estamos usando o livre-arbítrio para o nosso progresso e não para nos paralisar na vida. Olha, Ana, a gente tem que ter como referência Jesus, que veio ser modelo e guia da nossa vida, que veio nos ensinar
amar. E do verbo amar vem todos os demais verbos. Por intermédio do verbo amar, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a aceitar o outro como ele é, deixando que ele trace o seu caminho, que ele vivencie o seu livre-arbítrio, lembrando que ninguém é dono de ninguém, que cada um tem o direito de fazer suas escolhas. Nós precisamos, nessa vida, sermos como o lírio, que mesmo no pântano, ele floresce lindamente, né? É uma flor tão exuberante. E a gente que é espírita, a gente tem o dever de colocar em prática o que essa doutrina tão bonita nos ensina. Qual é a bandeira do espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. Então, no uso do nosso livre-arbítrio, optemos por sermos bons, por praticarmos a caridade, porque o dia que nós partirmos desta vida para a nossa verdadeira vida, que é espiritual, não nos será perguntado: você foi médico, você foi juiz, você foi ministro, você foi presidente, você foi senador, você foi gari, você foi uma trabalhadora doméstica? Não, nada disso. Isso faz parte da nossa jornada terrena, dos títulos acumulados. Mas será nos perguntado pela própria consciência o que você fez da vida que eu te dei. Como você vivenciou o seu livre-arbítrio. Eu te criei um espírito puro, ignorante, mas eu te dei o presente, que foi a liberdade de escolha. Então, que a gente viva atento às nossas atitudes, ao nosso comportamento, nas pequenas coisas, como que nós estamos agindo com os nossos familiares. E no nosso trabalho, nós estamos respeitando aquele colega que tem mais dificuldade, que não tem a mesma agilidade de pensamento que eu tenho. Aquele chefe que tem dia que chega meio amargo e que acaba descontando as suas frustrações no seu subalterno. Seja qual for a circunstância, façamos a diferença. Que possam olhar para nós e pensar: eu estou diante de um cristão. Porque já é tempo do Evangelho de Jesus ser transformado em ação, em atitude. Não dá mais para ser palavra morta. Né? A gente fica sempre esperando das grandes coisas, mas é nas coisas pequenas. E você falou em poesia, eu acho que a espiritualidade me cutucou. Falou assim: como que você fala que não tem poesia? Vamos lá. E aí eu vou falar um texto que um dia eu estava numa crise existencial dessas, de achar a minha vida tão vazia. E no meio da noite eu acordei e tinha esse diálogo com Jesus na minha cabeça. Eu levantei naquela noite, naquele horário, madrugada, e registrei, porque eu sabia que se eu deixasse para depois, eu não lembraria. Uhum. E diz o seguinte, deixa eu beber um gole d'água aqui. Jesus, mestre bondoso e amado, que me cobre de cuidados, é contigo que por amor e devoção eu tenho encontros sempre marcados na agenda do coração. Sem pedires quase nada, és farol na minha estrada, estação abençoada onde encontro aquela mina de cuja fonte cristalina eu subtraio sem cessar a fé, o otimismo e a coragem para lutar. Quando a dor me atormenta, estreita meus horizontes, eu te encontro mais adiante. Com semblante de carinho me apontas o caminho para que eu siga com fé e determinação, pelos íngremes atalhos que conduzem à redenção. E é neste momento que eu reativo o pensamento e eu recordo teu martírio e sofrimento, preso ao madeiro da cruz, para que tivéssemos um pouco da fé e da coragem que emanam da tua luz. Não é à toa que o rotulamos de rei, amado Mestre Jesus. Que a humanidade compreenda e acredite no teu amor sem limites, sempre pronto a acolher. És bálsamo potente, infalível, que ameniza o padecer. Que não me falte, Jesus, na caminhada da existência, teu amor e paciência ornamentando o meu viver.
porque é deles que procede o néctar da verdade, da paz e da bondade, que permitem que nas asas da humildade eu vença os céus da eternidade, num constante renascer. E é assim que eu prosseguirei, Jesus amado, serena, confiante, altiva e determinada, sempre na certeza de encontrar-te a cada curva da estrada, estendendo-me a mão, amparando-me o coração e dizendo: filha, vá, prossiga, sem nunca fraquejar, na santa paz e na harmonia, porque ao meu lado que um dia, na mais completa alegria, continuarás a viver e lutar. É nessa alegria da perfeição relativa ao lado de Jesus que nós estaremos um dia. Emmanuel, nessa mensagem que foi falada no início, que você falou, evolução e livre-arbítrio, ele nos lembra, ele fala assim: lembrem-se que o homem não é planta sem raiz, nem barco à deriva. Jesus é o timoneiro do nosso barco, e é ele que vai nos ajudar a vivermos o nosso livre-arbítrio nesse caminho evolutivo, com compromisso e responsabilidade. E a gente encerra esse programa com essas palavras de esperança lindas. Ai, que bom que você pôde se lembrar. Incrível, né? Como é que ela acorda e escreve tudo isso. Mas a gente sabe que é a Regina Borges. Regina, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua poesia, por todo o seu conhecimento. E vocês que nos assistiram, gostaram? Não esqueçam, deem like, compartilhem, espalhem essa mensagem para todos que vocês acham que vai gostar. A gente vai ao ar todas as quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Te esperamos na próxima semana. Muito obrigada. Até a próxima.